Graças a Deus. Esse aqui é o Robson. Pode ser igreja. Esse aqui é o Danilo. Pode ser, igreja. E esse aqui é o famoso Luciano. A paz do Senhor, igreja. Luciano. Eita glória. Danilo, Robson. Emerson e eu. Bom, hoje nós vamos aprender a Bíblia Sagrada e eu quero que vocês todos aí pegassem como exemplo, né? E ver, daqui a pouco, e ver, né, essa veracidade desse ensino. Bom, meus irmãos, eu queria que algum de vocês levasse em consideração que eu vou deixar vocês perguntarem, como esquecem quem está em casa, não precisa ter medo de errar, errar não é pecado, tá bom? Errar não é pecado. Errar é pecado? Não é não. Então vocês podem errar também, tá bom? Então vamos lá, como está aqui, né? Eu vou ter que manejar muitas vezes aqui a Bíblia. Eu queria que todos vocês agora pegassem a Bíblia Sagrada comigo e vamos ler a palavra de Deus, amém? Amém. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre engano. Eita vida, hein? Foi a primeira coisa que eu falei, Deus, o que você quer falar? Ele falou, fala sobre o engano. O engano é a pior artimanha que existe. Abre comigo a Bíblia Sagrada no livro de... Será que vai chover, gente? Tá com a carinha. Misericórdia. Tá garoando já, começou. Mas bora. Se chover, né, que você correr pra lá e continua lá. Continua lá, exatamente. Ou não vai lá, mais fácil. Abre comigo a Bíblia Sagrada. Ali chove também. Oh Deus, guarda aí, de chuva. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Né? Nossa, que legal, a cabeça do Danilo aqui tá parecendo uma lâmpada. Não tá bem que ver. Olha lá. Não tá? Não tá? Tá grande essa cabeça aqui, Robson. Tá esticando a cabeça aqui. Quem todos acharam aqui? Amém, 17, 9. Foi o final, peraí. Ó. Foi um filtro, pastor. Não sei o que é isso aqui. Jeremias, Acho que vai com um filtro. Jeremias 17, né? O Luciano já tem um cabeção, né? Com o cabelo. 17, Luciano, cabeção. Vai lá, lê pra nós, Danilo. 17, 9, é isso? 7, 8, 9. Vamos lá. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Amém, meus irmãos? Bom, queria que vocês também abrissem a Bíblia Sagrada também no livro de Salmos 116, verso 11. 116, verso 11. Salmo 116, 11. Pode alguém ler aí? E na minha perturbação disse, todos os homens são mentirosos. Ok, meus irmãos, vamos lá. Bom, o que hoje nós vamos trazer para vocês aí? Eu falo aqui, o Espírito Santo, vocês que ele está aqui, que vamos trazer para vocês. Vamos falar sobre... Ixi, começou a pingar, gente. Vocês estão vendo? Já pingou minha Bíblia. Olha quantos pinguinhos, olha. Ai, gente. Siga, meus bons! Vambora. Pega aqui, ó. Vem, gente, comigo. Siga, meus bons. Siga, meus bons. Vem. Olha, aguenta aí. Tudo é ao vivo. Tudo é por vocês. Aqui, ó. Mas, pega as cadeiras. Gente, tudo é ao vivo. Siga, meus bons. Que legal. Ai, hoje tá gostoso. Olha aí, gente. Siga, meus bons. Olha lá, meus irmãos ensinam. A igreja. A igreja. Na glória. Para ensinar não é fácil, não. Bom, chegamos. Aê, agora aqui. Senti para acender. Olha, calma aí que eu racho da risada de vocês. Será que a gente vai ter... Eu vou ter que colocar... Fica aí, Emerson. Porque eu vou ter que usar Ih, você usa... Lu, mas não vai dar. Você ligar a volta? Você ligar a volta? Você tá ligado lá? Tá conectado lá? Tá ligado na de lá. Tá, vai lá. Então, meus irmãos. Vamos então aqui. Todo mundo pegou aí a Bíblia em casa? Tira esse medo aqui, não, Robson. Sim, meus bons. Vamos lá. Olha só, gente. Que rio bonito.
Aqui é uma luta. Aqui é uma luta diária. Fácil. Vou ficar desse lado aí, Lu? Do lado do Hermes? Ou não, ficar aqui mesmo, que tá ótimo pra mim. Tá perfeito. Isso. Isso, ó, espera aí. Vamos lá. Todo mundo lá, em posição? Em posicionamento. O pessoal de casa fala, esse povo é meio louco. Não fala, não, será? Esse pastor é meio maluco. Talvez. Não, certeza. Bom, hoje eu quero abordar alguns temas com vocês. Mas eu quero perguntar alguns os temas precisam ser diversificados, porque a gente não ficar só sempre numa situação. Bom, a gente estava falando sobre engano, né? O Luciano falou, qual leu, Luciano? 116:11. 116:11. Salmo. Certo. Meus irmãos, vocês perceberam aí os dois versículos? Qual que foi o versículo que você leu? Foi 100 e... Você leu Jeremias 17:9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e incorrigível quem o considerar. Aí depois o Lu leu 116:11, diz assim: vamos lá, duas conjecturas que a gente pode afirmar aqui nesse texto. Robson, pergunta para você: o que você vê nesse texto? O que se formaliza os dois textos? Consegue ver aí nos dois textos? E na minha perturbação diz todos os homens são mentirosos. E o outro fala, zomba enganando o coração do homem mais que as coisas. O que você consegue enxergar nesse texto? Se você não quiser poder enxergar nada, tá aqui para aprender. Então fala, não consegui ainda assimilar nada. O que eu entendo desse texto aí é que aí falou que enganoso é o coração do homem. Que às vezes o homem acredita que aquilo vai dar certo e às vezes não dá, né? Porque se engana, né? Se engana. Às vezes o homem acredita, porque a Bíblia fala que muitos andam segundo os seus próprios entendimentos. Aí vai naquilo achando que do jeito que ele está indo vai dar certo e não se coloca na posição de Deus, né? E aí acaba se enganando, acaba se frustrando. Eu creio que é isso. O que você achou, Luciano, nisso aqui? Vamos ver se vocês vão achar o que eu achei. Então, a gente tem como base, como cristão, a gente tem que ter um norte. O nosso norte ele tem que ser Cristo como bússola da nossa vida, para dirigir as nossas vidas pelo Espírito. Sendo que, quando fala do coração do homem, o coração do homem envolve a sua mente. E a sua mente ela é enganosa. Quando o homem confia e se baseia por ela. Mas quando o homem tem a direção então do Espírito total em sua mente, quando ele homem se torna um homem espiritual, aí sim ele consegue reger a sua vida pelo coração de Deus. Mas mesmo assim, pelas fraquezas do ser humano, ele acaba caindo em suas concupiscências e enganos, por muitas vezes esquecer do Senhor. Então, nosso norte, nossa bússola tem que ser Deus em todo tempo, em toda hora. Perfeito, colocação, gostei. Você, Danilo, o que você achou desses dois textos? O que eu acredito que isso aí, enganoso o coração do homem, é que em tudo que ele mesmo confia, em quase todas as coisas, para ele, se a gente buscar sabedoria dentro da palavra de Deus, a gente consegue entender que a sabedoria verdadeira é que vem de Deus, né? Agora, enganoso é o coração do homem, em cima das suas sabedorias humanas, né? Terrenas, né? Quando não se envolve mais o Espírito Santo no meio, né? Certo. E você, Hermes, o que você achou aí desse texto que você... Então, a Bíblia ela fala assim que tenhamos o mesmo pensamento que Cristo teve. Ou seja, tem um pensamento que é controverso ao pensamento de Cristo, que são os desejos da nossa própria carne, que são as nossas próprias ambições, o ponto de vista humano, que não é o divino. A Bíblia fala, ide pelo caminho que é a porta, que é Cristo. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que negar os nossos desejos carnais e ter a mente de Cristo. E tendo essa mente, se torna controversa esse desejo pecaminoso do nosso coração. Então Perfeito. isso é enganoso, né? Perfeito, vocês estão bem afiados hoje, hein? Agora eu vou colocar minha pausa de pensamento também. Bom, a gente tem os dois textos, eles se influenciam em um corpo. Por quê? Porque nós estamos falando do corpo homem. E nós estamos falando da neutralização do coração. Segundo o que diz o coração, entradas e saídas da vida. A resposta do Luciano é bem evidente, mas aqui a pauta que vocês puxaram muito sobre a direção do Espírito. Isso é uma coisa que ainda não estou pedindo no texto. Estou falando sobre engano do coração e engano do homem, não direção.
tá? Vocês falaram muito bem, o Luciano falou, colocou a sua resposta ali. Ah, pastor, mas a questão do espírito, tá? Perfeito, boa colocação sua também. Mas a que eu quero aqui é sobre a falta não do discernimento espiritual, mas sim das ações corruptivas que o homem age no atualmente. Se você pegar o texto, lá em Miqueias 6:12, fala assim, ó, Deus falando para o profeta, ó, os seus ricos estão cheios de violência, seus habitantes falam mentira, e a sua língua enganosa é a sua boca. Se você pegar o Velho Testamento também, toda hora Deus fala que o homem é mentiroso. Ele xinga o homem de mentiroso demais. Vocês já perceberam isso? Quem já percebeu no texto? Tem também aí, na 1, fala, ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentira, de rapina, de presa não há fim. Então ele fala sempre que o homem mentiroso. Em Gênesis também fala, né, que é decepção, enganadores da obra, que fala também em Romanos 16:18, você pode olhar, Romanos 16:18, também fala, 2 Coríntios 11:13 também fala do engano na obra. Então, é enganoso o seu coração. Então, a corrupção do homem, ou seja, as chagas, a doença que o homem tem, né, essa presunção que o homem carrega. Né? Então, se a gente olhar, né, tirar essa capa de religião, tirar vamos esquecer que um dia a gente conheceu Cristo. E olhar para o espelho, você se olhar para você mesmo, você vai ver quão podre você é. Você é um mentiroso, você é um enganador, tudo que é sujeira, Luciano, há em você. Então aqui esse texto ele fala sobre o coração, que deve ser guardado. Então a sujeira, o homem, ele não é um super-homem. O homem se ganhou essa palavra super-homem quando ele ganhou de Deus a graça do poder do Espírito, que aí vem a outra dimensão de pensamento que o Luciano disse, através do Espírito ser guiado. Então, se o homem tirar dele, por isso que Davi disse, não afaste de mim o quê? Teu espírito. Não afaste de mim o quê? Teu espírito. Por quê? Porque ele viu que o coração dele, viu Betseba lá e se pronunciou com ela, um coração segundo o coração de Deus, que era o coração de Deus, mas não era o coração de Deus. Ele deixou o coração de Deus e olhou dele. Aí, então você vê que o engano, nós estamos falando sobre a palavra engano. Então é muito enganoso a nossa vida. A gente fala, pô, eu sou o melhor. Às vezes você não é melhor. Igual Elias se enganou. Como Elias se enganou? Alguém sabe? Ele não era o único profeta, né? Ou não era o único, tinha 7.000 que se dobrou. Ele achou que era o único. Sim. É perfeito, é isso mesmo. Então ele falou, poxa, eu sou o único. Eu posso, eu faço, eu aconteço, mas não era o único. Então essa presunção que a gente carrega, né, dizer que somos melhores, que somos os únicos, isso aí engana o nosso coração. Né? Então, se nós deixarmos, agora eu vou levar onde o Luciano falou, se nós deixarmos a veracidade de que Cristo, o Senhor, tem que nos governar, nós vivemos um mundo desgovernado. Não ficamos sem direção, sem execução, e nesse momento da sua aflição, de raiva e de ira que vocês viram acontecer aqui, se não for Deus para guardar, se não for Deus para cuidar, se não for Deus, o homem faz loucura. Com certeza. Com certeza. Não é a clínica que parou pessoas aqui. Não é esse lugar bonito que fez as pessoas ficarem aqui. Foi a graça de Deus. Porque se deixar e soltar, eles perecem. Sim. Então, Luciano, a sua colocação foi perfeita. A sua também. Mas o que Deus está falando com nós? Que sem o seu Espírito nada podeis fazer. Então, nós somos podre. Nós somos, repete assim, eu sou podre, inútil, cego, miserável, e nu. Se é uma das palavras que Davi fez com que Deus voltasse dele, foi essas palavras de humilhação. Se você pegar em Salmos 19, você vai ver Davi falando, eu sou um miserável. Isso mesmo. Ele fala, o rei de Israel, quando chegou, né? Ele chegou assim, ele chega uma hora, Luciano, ele fala assim, o rei de Israel, eu sou o rei de Israel, sou o Davi, filho, né? Davi, o rei de Israel, né? Sou o homem segundo o coração de Deus. E contando as maravilhas, vamos... Aí ele começa a ficar alegrado, tanto que ele fala, com profunda riqueza, o saber, o conhecer de Deus, coisa insondável, seu juízo, seus pensamentos. E começou aquela glória, né? Cheia de poder, 1000 mulheres. Aí depois, quando ele cai, ele fala, que pobre miserável que sou. Então, nada melhor de Deus abater um soberbo para proceder a ruína na vida dele, para ele entender o que ele é. Como aconteceu com Nabucodonosor. Eu tenho, eu faço, eu consigo. Né? Então, Saul também. Exatamente, Saul também. Só porque achou que foi elegido por Deus, não poderia ser rejeitado também. Então, o que o homem precisa? Eu quero fazer uma pergunta para o Robson. Robson, o que o homem precisa, então,
para que ele possa centrar o seu coração em Deus, que ele precisa, qual que é o fermento que ele precisa para entender que ele não é o melhor. Ele Que ele precisa ter muita humildade. boa, Muita isso mesmo. humildade, né? Para Reconhecer, né, isso. Reconhecer sempre que ele é um miserável pecador e depende de Deus. Que a Bíblia fala que muitas vezes diz ter tudo, mas mesmo tendo tudo não tem nada, né? Que é o principal. Sim, É sim. isso, a humildade. Eu vou participar com o pessoal. O Kerlis André disse assim, perguntou aqui, ó, pra gente. O Kerlis André perguntou aqui, somos servos inúteis? Ele perguntou aqui, Kerlis André, é isso. Kerlis André mesmo. Kerlis André perguntou aqui, somos inúteis, então? Servos inúteis? Se for analisar, somos. Uhum. Jesus falou isso. Tudo que nós vamos fazer não vai passar como trapo de imundícia. Sim. Toda a nossa justiça. Então, por isso, Luciano, que hoje está um engano. As pessoas acham que expulsam um demônio, eles são todo poderosos. Se no final eles são podres. Luciano, quando o pastor vai no banheiro, e aquela mulher toda pintadinha bonitinha, e quando ela dá aquela cagada no vaso sanitário, meu Deus, tem mulher que caga azedo e quer dar uma de bonita, mas dentro é podre. É podre, não. Vocês estão entendendo? É podre. Verdade. Sim. Todo pastor dá um barro. Uhum. E aquele fedor. Você fala, caramba, ô louco, pastor Júlio. Mas aqui que fechou o banheiro, todo mundo assim, sou lindo, não me toque, não me beije, não me toque. Então, se você foi a origem dessa podridão dessa carne, que se encontra também os desígnios do nosso coração. Por quê? Porque o coração, meus irmãos, sendo eles a entrar nessa áreas da vida, também tem uma condição nisso. Qual que é? Que através das ações carnais, nós corrompemos nossos corações. Verdade. Ou não? Sim. Ou não? Verdade. Sim. Então a carne faz parte do engano. Você não colocou. Voltou. Põe aí. Se você, aqui, ó. Se você analisar bem, tá tudo bem aí, pessoal? Dá para ver bem aí a imagem? Dá para ver a imagem? Dá para ver a imagem bem? Se você pegar e analisar bem, você vai ver, meu, que nós somos podres por dentro e por fora. Sim. Luciano, se você pegar um corpo, a cabeça assim, ó, você não sabe ver o olho mais. Essa parte da nuca, ela fica aqui quadrada, desse tamanho, assim, ó. A cabeça vira uma barriga. Verdade. Se ligado? Tá, voltou. Tá travando muito. Então você vai ver, pus. Olha que tem ventinho gostoso. Chuva, Deus é fiel, né? Então você vê pus no rosto, na boca, assim, ó. Você vai falar, que é isso? Esse é o cara que, pô, minha barbinha, ó, sou mais bonito da. Né, como eu fiz um vídeo hoje, eu sou mais bonito de tudo. Sou bonito brincando, porque, for analisar, eu sou podre. Quem sou eu mais que os outros? Verdade. Então, a coisa é tão horrível que nem os urubu comem. Então, o engano do coração do homem vem tudo nisso. De achar que ele vai reinar para sempre, como Davi achou que ia reinar para sempre. Você acha que se Davi não fosse o homem reto, ele ia durar muito mais anos? Eu tenho certeza disso. Né? Então você vê, Saul com a sua depressão, falou, me jogar na espada. Se lançou na espada. Sim. Se matou, ele se suicidou, porque Saul, se for analisar bem biblicamente, ele não foi pro céu. Ele se matou, ele se suicidou. Sem mandato de Deus. Se você olhar, né? Sem mandato de Deus, ele tirou a própria vida dele. Então, meus irmãos, esse engano, o seu predomínio. Olha o que diz em Romanos 3,13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com sua língua trata enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. Você imagina, olha o veneno de víbora, de cobra, está embaixo de nossos lábios. Você entendeu, Luciano? Entendi. Então, o engano, o que é o engano? O engano, vamos lá. O engano é nós queremos ser algo que não somos, que jamais seremos. Foi por engano, o sistema do engano, que tomou o coração de Lúcifer e achou que ele ia ser maior do que Deus. E pelo engano, ele se tornou escravo e também refém e prisioneiro do seu próprio querer. Sim. Hã? Ou não? Ou não é? Sim ou não? Mas vem pra cá. Aí. Então,
É por isso. Então, enganar os outros é enganar a si próprio. É, com certeza. Porque o engano é o quê? É oferecer para esse menino bonito aqui, ó. Esse menino bonito aqui. Eu oferecer para ele, por exemplo, algo que eu não consigo dar. Eu estou enganando ele. Concorda, gente? Isso mesmo. E tão pouco oferecer para você aquilo que eu não posso te dar, e tão pouco aquilo que eu posso ser. Exatamente. Glórias a Deus. Exatamente. Eu gostaria de ser professor quando eu crescer. Será que eu estou bem como Ah, professor? sim, com certeza. Acho que Muito Estou, bom pra explicar. estou bem professor, como professor? Tá ótimo. Hã? Muito bom. Já é, né? O senhor já é um professor já. Posso ser professor? Professor que dá ensino. Aí beleza, vamos lá. Aí nesse engano, Deus já sabia que a gente ia ser enganoso. Vai, gente, compartilha essa live e vai embora. Você pode ver, não tem lugar mais melhor do que estar comunhão com os irmãos no mesmo pensamento. Aí você vê lá, o engano, tá? Deus já sabia lá. Tá prestando atenção aqui? Deus já sabia, Danilo, que você era um enganoso. Deus sabia que o Luciano era um perverso. Homem terrível. Deus sabia que o Robson era um mentiroso. Língua sorta. Eu sabia que o Everson era um fedorento. Fedorento, queria ser cheiroso. Eu sabia que o Júlio era um avarento. Ou que seja qualquer coisa para dar meu nome que é aceitável diante dos olhos de Deus, porque nós somos podres. Aí o que ele faz? Pô, o mundo, ele vê o mundo. Jesus vê o mundo. Deus vê o mundo. O mundo não tinha caminho para os homens. Porque os homens estavam sendo enganados pela sua soberba, presunção. Aí ele falou, precisa arrumar um caminho aqui nesse planeta. Aqui. Aí viu, através do seu engano, andando em escuridão, caiu em abismo de morte. Então, a morte começou a operar. Então, a gente estava sem caminho e a gente estava vendo o quê? Morte. Mais alto, Lu? Morte. Exato. Então, ainda estava sem caminho, Enxergando a morte. a morte. E aí, a morte, o engano trouxe para nós a mentira, não foi? Então a gente estava sem caminho, na mentira e na morte, não é isso? Repete comigo. Sem caminho, na mentira, e na morte. Vamos lá. Sem caminho, na mentira, e na morte. Aí Jesus disse, eu sou o caminho. Aleluia. No meio da mentira ele disse, eu sou a verdade. E no meio da morte ele disse, eu sou a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Glórias Pode a aplaudir Deus. Jesus aí. Aplaude Jesus que eu não mereço aplauso. Aí vem completar o eixo da destruição da terra. Que o povo estava sem caminho, porque estava cego, sem entendimento. Aí vem, né? Aí vem trazendo o quê? O caminho. Aí no meio da mentira trouxe o quê? É Verdade. verdade. Opa, então peraí. Eles estão no cativeiro, Luciano, no engano. Vou trazer o que para eles? O caminho. Porque todo mundo que está enganado está achando que está indo certo. É verdade. Glória a Deus. E não é verdade? Todo mundo que acha que está certo está andando errado, mano. Verdade. Pode perceber, Luciano? Por isso que até os reis, na época, tinham o bobo da corte e tinha um consultor do lado do rei. Pode perceber, todos os reis, você pode assistir aqueles filmes épicos, você sempre tem um, como que é? Não é um consultor, é um... o Conselheiro. Conselheiro, exatamente, de ações. Né? O conselheiro Bolsonaro está preso, Mauro Cid. Conselheiro de ações do Bolsonaro foi preso. Mauro Cid, ele era conselheiro de ações. Então, tem um conselheiro. Por quê? Porque o homem sabe que ele sozinho não consegue. Às vezes, o que está vendo lá fora está vendo melhor do que está de dentro. Então, todo mundo. Aí Jesus falou assim: poxa, o homem está indo embora, indo para caminhos maus. Olha, eles estão vivendo na mentira. Então ele abriu o caminho, deixou a verdade, e no meio da morte ele veio com a vida. Aí agora eu quero que o Luciano leia João 1,14. Eu quero que você leia João 14,6. Eu quero que você leia João 18,37. Depois o Robson deu outra mensagem para ele. Então vamos lá ver o que aconteceu extremamente. Gente, vai compartilhando a live, tá? Vamos lá. Antes de mais nada, eu já vou respondendo algumas perguntas. Sem massagem, o nome do canal. Pastor Júlio, Jesus deixou a religião para o ser humano seguir? Não. Depois a gente vai falar sobre religião. Vai, Luciano. João 1,14. O verbo se fez carne
e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Boa! Boa você. João 14,6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha lá, hein, que nós é. Você. Eu, João 18, capítulo 18, versículo 37. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. De fato, por esta razão nasci, e por isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Olha que interessante. Luciano, o que você aprendeu no seu texto? Então, retificando o texto aqui, João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Certo. Vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, estando do lado do Pai, o verbo, quando Jesus estava com o Pai, ele era o próprio verbo, como disse no princípio do texto, aqui no cabeçalho do texto já fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E depois, então, ele desce e habita entre os homens, se fez carne, habitou entre nós cheio de vida e de graça, e então ele veio para nos dar, e com verdade, como diz o versículo, né? Ó, habitou entre nós cheio de vida, vimos a sua glória, e como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, principalmente verdade, Para tirar o engano. para nos tirar do engano. Boa. Que é o tema principal da nossa mensagem. Vai lá. O que eu aprendi que foi o seguinte: quando Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Tem um versículo lá também que Jesus ele disse bem assim: sem mim nada podereis fazer, né? Sim. Uhum. Então somente caminhando com Jesus mesmo que a gente vai saber qual é o caminho certo, né? E justo, né? E reto diante de todas as coisas. Perfeito. Agora, você também tem, né? Uma mensagem? O que você aprendeu? João 18, 37. Então disse o rei: Tu és rei? Aí Jesus respondeu: Tu dizes. Então, de fato, ele era o rei. E ele veio ao mundo para que testificasse e testemunhasse da verdade. Ou seja, Jesus ele veio para nos mostrar a verdade, qual o caminho que a gente deveria andar. Boa, isso mesmo. Por quê? Porque tá todos tateando na escuridão. Na escuridão. Agora, o mais interessante é que do engano não foi somente através de Jesus, né? Porque vamos falar um pouquinho do Espírito, abre aspas. O que o Espírito Santo veio para convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo, né? Tá. Mas sabe que as suas possessões, você sabe que é possessão, né? Possessão é quando toma o corpo. Sendo ele bem, sendo ele mal. Então o Espírito Santo ele possessa o homem, certo? Deus possessou o homem. Você vê quando ele toma Zacarias, fica possesso, ele começa a dizer assim, ó, em 8,16, são essas coisas que ele deve fazer: falar a verdade de cada um com o seu próximo e executar juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então você vê lá, o engano já veio desde o Éden, né? Que é quem enganou Eva. Você pensa? Ali foi um engano terrível, não foi? Engano terrível, né? Começou tudo lá. Ali foi. Meu Deus do céu, ali foi tenebroso ali. Sim. Ali foi escancarado. Poxa, come dessa árvore, você vai ser maior que ele. Olha que mentira. Verdade. É como eu estava falando lá, eu te dar algo que eu não posso te dar, eu te oferecer algo que eu não posso te dar. Isso mesmo. Né? Então, aí você vê, desde lá, e Deus vem lutando porque o homem foi enganado. Aí você vê, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor era uma coisa, que habitava nos profetas, o Espírito do Senhor, não fala Espírito Santo. Espírito do Senhor. É o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, a Bíblia fala, que habitava nos homens, para revelar na terra o que Deus sentiu, o que Deus queria falar. E avisar também, como profecias, visões, sonhos e revelações que poderiam acontecer no porvir, ou também o que poderia acontecer no ato. Né? Aí também vemos depois o Espírito Santo também falar sobre essas coisas, atrás de Jesus Cristo. Veio ele cheio de glória e verdade, trazendo falando, vocês estão cegos, estão indo no caminho, está tirando a escuridão, né? Pode entrar pela porta estreita. Olha só que interessante, o engano que eu estou falando do caminho, né? O cara está aí seguindo e ele está achando que está certo. Aí Jesus falava, vem para cá, entra pela porta estreita, essa larga aí, ó, vocês estão andando aí, vocês estão enganados. Ele conduz a perdição, vem para cá. Você vê Jesus avisa, vem para cá,
Por quê? Porque o homem tá tateando a escuridão, tá achando que tá certo. Não, é aqui mesmo. De cavalo e vamos. E vai. Então você pode ver que o Espírito lá de Deus já falava não, dos profetas sobre a verdade. Para sair da mentira, falar a verdade. Pode ver que o que você acha, eu vou perguntar pro Emerson, o que você acha nas condenações de Apocalipse? Você lendo lá, por exemplo, ficaram de fora os feiticeiros, os cães. Qual que você acha que tem mais peso quando você lê? Eu vejo uma das que tem mais pesos também, é a idolatria, mas todas têm um peso bem alto, né? Vamos lá. Mas a idolatria é uma coisa que Deus sempre abominou. A idolatria é uma Quando você coisa... vê em Apocalipse, aquele julgamento, a idolatria para você é mais peso. E o seu? Qual que é o que tem mais peso para você quando ele fala? Ficaram de fora, os cães. Os mentirosos. Os mentirosos. E você, Luciano? Pelo que parece, eu ia falar mesmo que ele ia falar. Tá, e você? O que mais pesa Os pra mim, mentirosos também. Exatamente. E é os mentirosos. Mas não que o Emerson errou, também é um peso, lógico que é uma condenação. É os mentirosos, porque ele fala o que ama e comete. A verdade, a mentira. Ele não fala assim, ó, o que prostitui e se prostitui. Ele fala que prostitui, Os que amam. né? Mas os que amam e cometem. A prática da mentira. Mas por quê? Porque foi pela mentira que houve o quê? A queda do homem. Não. Eu quero a palavra, gente. A verdade. Não. Pela mentira que... Gente, não tem vergonha de A errar. serpente. A serpente. Não. Porque a mentira veio o quê? Não, gente. Não, Lu. Veio o quê, Robson? Tô boiando. Da mentira veio o quê? Veio o quê, por favor? A destruição. Veio o quê? Salvação. Não, veio o quê? Corrupção do gênero. Não, veio o quê? Veio o quê, Robson? Rápido. Fala, Robson, por favor. Engano, Vanessa Santos falou aqui. Salvou nós. Ei, Vanessa Santos, aí, ó. A Vanessa lá, acabou de falar. Sim, um engano, gente. Eu tô falando Que é a engano. base de tudo, Que é a né? base, eu ensino que eu tô dando e vocês. Então você pode ver, toda essa volta, você viu onde saiu? No engano. Vanessa Santos, parabéns. Parabéns, Vanessa Santos. Parabéns, Vanessa. É, a escrita aí que acertou. Então veio o engano. A mentira é enganar. Ou não? Sim. Então você vê, começou mentindo no Éden. Aí, então, o engano é uma coisa que. Até o pessoal lá na live dando parabéns, Vanessa. Era obrigada. Então, você vê, é essa mentira que Deus condena. Essa mentira que traz o engano. E hoje as pessoas estão fazendo. É como se fosse, eu prego 9 verdades, mas uma eu te engano. Já está condenando a pessoa do mesmo jeito. Não, pra mim, se você achar que eu tô certo, você achar que eu sou um cara verdadeiro, eu te dou 9 verdades, mas tem uma eu te escondo. E todos vão lá, achando que tá Achando que é verdade. É o verdade. que mais acontece, né, hoje em dia. Exato. Você vê, os fariseus eram assim. Sim. Eles tinham tudo a verdade. Eles pregavam a verdade. Eles executavam a verdade. Porque Jesus ali foi vamos colocar assim, uma pedra de tropeço na lei de Moisés, quando foi executar Maria. Por quê? Porque eles estavam certos. Estavam na lei. Tinha que executar Maria. Mas quem chegou o mestre. Do nada, executando um juízo. Aí o que Jesus ele fala, ó, quem não tem pecado atira a primeira pedra, fez com que parasse, porque Jesus fala, você não vai atirar, ele vai pedrar também. Né? Mas talvez não, porque Jesus leu uma coisa tão veio cheio de glória e verdade. Não tinha como. Quem quer jogar pedra na glória e na verdade? É, igual quando tentaram tacar ele do penhasco, Como né? que é? Quando tentaram tacar Jesus do penhasco, ele se desvencilhou entre eles e sumiu. É, exatamente. Então, meus irmãos, você pode pensar. Então, a mentira, ela gerou o quê? Um engano. E, então, esse engano, os profetas vêm batendo por quê? Para o homem não parar para pensar e dizer, sozinho você é uma criança sem direção. Isso mesmo. Imagina isso numa sala de aula cheia de pessoas. E aquela lousa escrevendo engano, fazendo aquelas flechinhas de E novo. segundo a ciência, tem. Ei, tem noção, que eu fazia lá na Eu lembro. Ei, que eu fazia os desenhinhos, né? Eu assisti aquilo tudo. Então, rapaz, olha só, olha como tem muita sabedoria de Deus aqui nesse dia. Então você vê. Então, nós somos uma criancinha. Verdade. Luciano, quando você pega o avião, você vai decolando assim, você olha para baixo, você não vê um ser humano andando. Se nós daqui de cima vemos um ser humano, imagine Deus lá do céu, lá do universo. Nós vê como nada. Mas quando chega aqui na altura de homem, o cara quer ser o melhor. O brabo. Sim. O dominador. Sim, Sendo que um coqueiro deve ser maior que nós. verdade. Sendo que se um búfalo souber a força que ele tem, ele pega nós e tritura.
Se esse cachorro soubesse quem que manda aqui, é ele que manda. Ele pega todos nós e põe para correr. É mesmo. Então, se você for olhar bem, você vai ver que o homem não é nada. O homem, ele é uma criança. O homem, ele é enganoso. Ele acha que tem força e não tem. Ele acha que é inteligente, ele não é. Ah, mas ele é inteligente. Ele fez a SpaceX, foi lá para Marte. Isso é pouco perante a glória de Deus e a sua universidade de pensamento. Deus aí olha e fala assim, olha lá que inventaram, isso aí tá antigo. Né? Então, a multiforça e o multipoder de Deus tira nós do engano. Aí vem aonde o Luciano falou, a direção do Espírito. O que precisava fazer então, Luciano, para nós acabarmos com o engano em nossos corações? Qual que nós precisamos fazer, Luciano? O que você acha? Qual que é o verdadeiro roteiro? Aquele que vai ser agora, você vai falar que vai ficar concretizado. É esse aqui, não tem outro. Para acabar com o engano, para quebrar o homem, você fala, né? Quebrar o homem. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aí de Jeremias 18. Quando Deus falou com Jeremias, ó, observa lá, desce a casa do oleiro e vê o que ele está fazendo. E quando ele estava fazendo, ele estava esmiuçando aquele vaso que estava trincado. Sim, sim. Ele esmiuçou aquele vaso e começou a fazer outro. Ou seja, o homem ele precisa então descer, se humilhar, se colocar nas mãos de Deus, para que então ele possa, através disso, receber uma nova identidade. E através dessa nova identidade gerada por Deus, que vem então pela vida do Espírito, é que consegue vencer o engano com toda a glória e verdade, mas vinda do Pai. Essa é a essência de tudo que a gente está falando. Boa. E aí, o que iremos fazer? Eu volto a repetir o mesmo versículo lá, né? 14:6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Já deixo por aqui essa palavra aí. Perfeito. Boa colocação, senhor Robson. Para vencer todo engano é andar com Jesus, né? Que é a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Sua. É mais ou menos similar, porque Jesus ele disse que enviaria outro, que testificaria dele e das obras dele. Ou seja, quando o Espírito Santo adentra em nós e nos convence da justiça, do juízo, do pecado, nós nos renovamos e transformamos numa nova criatura. Ou seja, todo esse jugo é quebrado, né? Perfeito, boa. E a colocação do dia é essa, né? Que nós tivemos aqui do Luciano a humilhação, tivemos o caminho, a escolha de Jesus Cristo, tivemos essa situação que você acabou de dizer também, e a sua, e na pauta dizendo que todos nós devemos respirar fundo antes de cometer algo. Pedir para Deus discernimento. É verdade. Mesmo que doa aos nossos interesses. Isso cabe para mim, eu estou aprendendo hoje também, não estou só ensinando, estou aprendendo também. Com certeza. Às vezes a gente fica com pressa de, por exemplo, quero vender aqui, quero fazer isso, quero... A gente fica com tanta pressa, sendo que Deus ele falou assim, mas eu vou te dar mais um ano aqui. E mais um ano, Deus ele vai cuidar de você. Se Deus prolongou, por exemplo, você está em casa, pô, eu quero sair daqui, eu quero sair dessa casa, eu quero vender essa casa, eu quero ir para outra casa, eu quero alugar em outro lugar. E nada, ninguém chega no seu lugar, ninguém compra a sua casa para você sair de lá. É porque Deus, ele lá, ele sabe o tempo certo de você sair. Mesmo que doa para você, mesmo que você não queira, por conta da sua própria vontade. Poxa, eu não quero ir, eu não quero ficar mais. Você vai brigar com Deus todo dia. Eu não quero, Jesus. Mas ele não vai te liberar. Verdade. Você vai brigar com ele, você vai brigar pelo seu bem. É como se fosse um pai falar, você não vai sair de casa. Você vai ficar aí pro seu bem. Tá chorando, Robson? Não, eu tô alegre por cada palavra, né? Robson. Então, é por isso que a gente vai ter que entender esse texto. Por isso que às vezes a gente fala assim, mas eu tenho um ano aqui. Um ano. Mas Deus vai aprender você como filho. Porque se é que para você ela se tornou um cativeiro. Impressionante. Pessoas estão comentando, mas que forte. Então, essa alegoria do céu, ela é intermitente. Ela vai e volta. Todos os dias Deus visita os corações, para que não façam o que quereis. Verdade. Se você pegar a mensagem de Jesus, ele começa a dizer assim, ó, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
Quando ele fala seja feita a tua vontade, é porque Jesus deixou o Pai guiar. Lá ele diz, não faça a minha vontade, mas todavia, né? Não faça de mim esse cálice. Faça de mim esse cálice. Então ele deixou. Então, esse engano. Porque até Jesus poderia se enganar. Vocês acreditam nisso? Se o Pai não direcionasse a Cristo? Aquele momento de aflição ali, né? Claro! Porque essa é a parte que ele fala, se possível, faz de mim. Ele não tinha nem que falar se possível. Exatamente. Ele tinha que ir, acabou. Mas se deixasse um pouquinho mais, quem sabe Jesus voltaria. Você vê, nem para ressuscitar sozinho ele conseguiu. Deus que ressuscitou Jesus. Os fariseus falavam com ele. Então você vê. Que ele era enganoso. Então você vê, ele precisou do Pai. Ele falou, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Então eu precisava dele. Precisava da direção de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, a aflição, a angústia, a dor, o desespero são coisas naturais. E é nessas altivez que eu estava falando para o Luciano, ó, na hora que o cara está alterado, ele faz loucura. Isso. Faz loucura. Depois, baixou, se arrepende. Fala, o que eu fui fazer? Porque nessa alteração que vem já o erro, a contaminação do engano e também as artimanhas livres de Satanás. Você não confundir. Tá certo? Não vou confundir mais. Tá certo, meus irmãos? Tá certo. Quem vai depois comentar esse vídeo, gente, depois vocês perguntam se querem mais ensinos assim. Todo mundo fecha os olhos aí. Eu vou orar por todos vocês, tá bom? Amém. Assim como Jesus orou para os seus discípulos. Pai, eu glorifico ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. A demonstração do teu ensino, o poder da sua razão e da persuasão do teu poder e da graça do teu Espírito. Fica todos em silêncio. Pai, eu aqui coloco, ó Deus querido, os discípulos do Senhor aqui nessa mesa nas tuas mãos. Foi porque o Senhor me deste esses pequeninos que eu ofereço ao Senhor e aqueles que estão em casa. Pessoas que estão aflitas, cansadas, abatidas, pelos meus adversários, ó Deus, por ter pregado a verdade. Homens, ó Deus, que se levantaram na terra com ganância, mentira, soberba e engano. Pai, eles são todos enganosos. E só precisamos somente do Senhor. E é do Senhor, ó Deus, que vem, ó Deus, e sai as águas de rios na vida eterna. Eu não sou nada. Eu acredito também que a lua, o sol, também as estrelas que convêm dentro do espaço e universo declinam diante da tua face. Pois tu é o Senhor, o Deus de toda exuberância, de toda razão. O Deus que faz com que as florestas cantam-se, ó Deus, os barulhos dos sapos, dos grilos, e também, ó Deus, incendeia a natureza conforme a sua razão. Tu és santo, Senhor, e não há Deus maior do que o Senhor. Pois o Senhor livrou, o Senhor meu Pai, o Deus Todo-Poderoso livrou o povo do seu filho amado, Abraão, da promessa, de Israel, das mãos dos filisteus. Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus de eternidade, advogado fiel, nos livra, nos dê entendimento. Sabemos nós que somos falhos, erramos todo o tempo. Somos uma criança em tuas mãos e por isso que não precisamos de andador, precisamos de um consolador. Porque o andador, Senhor, são para crianças, bebês recém-nascidos, mas nós podemos andar, então precisamos de um consolador. Os que nos consolam, os que reagem conosco e que nos fazem entender que aquilo que estamos fazendo é totalmente errado. Pai, tu és santo. Eu sei que através dessa mensagem, muitos corações se abrirão. Aonde chegar essa mensagem, pessoas vão entender que não são nada, que precisam, necessitam e dependem da sua face e também dos seus olhos, para olhar todos os dias na terra e contemplar, Senhor Jesus, os caminhos tortuosos que esses homens e mulheres têm visto nessa terra. Senhor, o tempo se esgota e o tempo está no fim. E eu preciso, cada dia mais, que o Senhor tenha misericórdia dos meus pecados. Tenha misericórdia, Deus, porque fedemos, cheiramos maus diante das suas narinas, pois todos pecaram e destituídos estão da sua glória. Pai, tu és santo, tu és justo. Aqui eu entrego essas ovelhas nesse ensino. Luciano, Danilo, o Robson, o Emerson e todos que estão em casa na palma de tuas mãos. Senhor, tu és glorioso, tu és poderoso. E não há Deus maior do que o Senhor, pois tu findaste os céus com teu poder. E a glória e excelência vem das suas mãos benditas e do seu tempo cinto, certo e glorioso diante de todos os homens. Pai, fique conosco, para que nosso tempo também se exalte perante a tua face de misericórdia. Assim te agradecemos e te louvamos e todos digam... Amém. Todos digam... Amém. Todos digam... Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Aleluia. Manda um abraço pessoal. Um abraço, meus irmãos. Deus abençoe. Continue sempre no canal. Compartilhe o canal. Dê força para nós aí. Amém? Luciano. Pai do Senhor, igreja, que Deus abençoe a todos. Obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família nessa tarde. Em nome de Jesus. Pai. Manda um abraço, pessoal.
Pode ser igreja. Abraço pra vocês. Um abraço. Paz do Senhor, igreja. Fiquem com Deus e Deus abençoe cada um de vocês. Estamos orando por vocês, tá? Que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo pare sobre as nossas vidas. Um abraço. A paz, igreja! Eita, bate palma, igreja!